eu preciso falar a verdade, né? E eu não estou baseando em qualquer coisa, não. Estou me baseando nos 4 anos de loja que eu tive. E eu quero falar para você que, assim, quem procura somente preço, tá fadado a nunca tá satisfeito, cara. E eu tenho que ser transparente para você, porque eu também não estou tentando vender absolutamente nada. Eu estou tentando alertar, estou tentando trazer um ponto de vista legal para vocês. Que às vezes a gente tem a noção de que a bicicleta é uma parada barata. E não é. A bicicleta é um negócio super caro. O dólar que tem hoje, então, tá super absurdo as coisas, né? Só que assim, tem o valor e a gente como lojista, né? Os lojistas simplesmente repassam. É claro, tem aquela galera que aperta a corda até o osso. Não acho que seja bacana, mas assim, o preço já vem mais ou menos pré-estabelecido para o nosso mercado. E aí o grande lance é que a bike é cara, simples assim. Veja que eu não estou categorizando nenhuma bike, né? Nem a bike da entrada, nem a bike top de linha, nem nada do tipo. Eu estou falando que toda bike é relativamente caro. Então é isso que a gente precisa debater e entender. Porque toda vez que a gente fala que o negócio é caro, a gente fala, pô, mas existem umas possibilidades de fazer os negócios mais baratos. Mais adianta, mais resolve. Vai ficar bom? Você vai ter o resultado que você espera? Eu acho difícil, eu acho relativamente difícil. A gente está aqui para bater um papo a respeito disso, quero explorar mais. E que fique claro algumas coisas. A primeira é que eu não estou falando que tem que comprar o mais caro que tem. Acho que isso não faz sentido. A segunda, como eu já falei, é que é um papo bem franco, bem transparente. Outro ponto é que não tem mágica. O produto custa mais caro porque ele é relativamente superior. Não tem jeito de um produto ser incrivelmente barato e incrivelmente bom. E uma coisa que você precisa se atentar é que nas lojas vendem primeira linha, segunda linha, que eu acho ok. Só que assim, existem terceiras e quartas linhas de produto que eu não colocava na minha loja de jeito nenhum. E aí um questionamento que eu quero botar para vocês é o porquê que um carro, vamos supor um sedã japonês, é mais caro do que um sedã nacional? O que esse carro tem de diferente? É só preço? É só status? É só um mercado? Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. A engenharia japonesa, a engenharia alemã também, tem um preço muito mais elevado no nosso mercado, pelo menos aqui. Por quê? Porque a entrega é muito superior. Isso acontece, guardadas as proporções, nas bicicletas também. E aí, para desenhar essas ideias na cabeça de vocês, eu vou contar algumas histórias que eu tive dentro da loja. Casos reais, de clientes reais, assim como vocês. Beleza? E a primeira história que eu quero contar é a do cara que queria ter uma bicicleta incrivelmente fera, com pouca grana. E aí eu vou segurar, não vou falar nome nem nada, mas vocês vão desenhando aí como é que era. Bom, a história começa como? Ele começou comprando uma bicicleta, ele tinha uma Venzo, né? Tem quem goste, tem quem não goste, mas ele gostava bastante dessa bike, eu gostava também. Com uma configuração super legal, um 210, com umas rodinhas legais e tal, e a bicicleta não era muito leve. E não era o que ele queria uma bicicleta top de linha. Vamos lá, R$ 3.000 de investimento na bike. E aí essa bike veio para mim, porque como era uma bicicleta usada, a gente precisava dar uma revisada. É um cara extremamente crítico com revisão. Legal, fizemos a revisão. E aí? E aí que daqui 2 semanas a partir da revisão, ele voltou. João, queria fazer um upgrade assim, assim, assado. Quanto fica? Aí eu passei para ele, ficava, sei lá, R$ 5.000. Estou ilustrando, né? Depois eu falo exatamente quais foram as etapas. R$ 5.000. Ah, R$ 5.000 para mim é muito caro, não vai dar. Não, eu entendo, concordo com você, mas a realidade é essa. Tá bom. E aí, o que acontece? Aí ele foi lá e investiu numa suspensão ProShock Onix, porque Onix Dark era cara demais, e investiu num quadro First Atmos, porque o quadro do sonho dele era um First Atmos. Legal. Primeira coisa, cara, olha o tamanho do quadro. Ah não, esse aqui é o tamanho certo. Já falei para vocês que quadro muda o tamanho de marca para marca. Às vezes muda de modelo para modelo dentro das marcas. Você imagina de marca para marca, né? Então tá bom, investiu aí R$ 1.300, R$ 1.400 na suspensão, se não me engano, mais R$ 1.200 no quadro. Deu 2 semanas exatas, essa pessoa voltou falando que ele queria um jogo de roda novo. Fomos lá, investimos num jogo de roda novo, legal. Nada top ainda, mas legal. Deu mais 3 semanas, juro pra vocês, chega a ser brincadeira.
3 semanas ele estava de volta, que ele queria uma Onix Dark, que era o sonho que ele tinha no começo, e queria um par de roda Vezan Everest. 3 mil de bike, mais os equipamentos deu R$ 8.600. E assim, o grupo era antigo, certo? A suspensão era atual, mas não era a mais top que tinha. Ele era louco por um eixo boost, a ProShock não disponibiliza eixo boost. Tava com pneu careca, então certas coisas para mim não fazia sentido. Trocou tanta coisa e ainda estava insatisfeito. Não, que ainda preciso fazer não sei o que ainda preciso fazer não sei o que lá, que era uma bicicleta 1.12 e tal. Onde eu quero chegar com isso? Na bike foi investido R$ 8.600. Foi vendida por R$ 4.500. Foram feitos upgrades na bicicleta, mas não deixaram ela nova. E pior, não estava atrelado ao que o cliente queria, ao que a pessoa que tinha comprado queria. Isso para mim é péssimo. Qual foi a solução? A gente vendeu e ele comprou uma bike de 9 pau depois, não vou falar nem marca nem modelo, mas tinha o grupo 1.12 que ele queria, a suspensão RockShox Boost que ele queria, o quadro Boost do jeito que ele queria, rodas legais. Não era a mais leve do mundo? Não era uma bike leve nessa configuração, aí custaria mais de 10 tranquilamente. Mas era a bike que ele desejava. E desde então, faz 6 meses, não vejo mais essa pessoa, não sei para fazer revisão preventiva. Então eu acho que tem que levar em consideração. Vou pintar um segundo cenário para vocês agora, e esse cenário é super genérico. Por que ele é genérico? Porque acontece pelo menos 3 vezes na semana. Eu sempre acompanho o desgaste de corrente dos meus clientes recorrentes. Tem gente que aparece e some, você manda mensagem, mas não vem. E tudo bem. Chega na hora de trocar a corrente. Puxa, teve um aumento, a corrente uma corrente de 9 velocidades está na faixa de 190, 220 reais, uma Shimano, né? Ah, muito caro, vou colocar uma paralela. Tudo bem, pode colocar a paralela. Eu não indico. Por quê? A pessoa tinha rodado 1.300 km com a corrente original Shimano. Eu medi, ela estava com 0,75. Ok, ponto ideal para troca. Foi trocada pela paralela e a pessoa rodou 400 km e a corrente praticamente acabou. 0,75 na bita novamente. Quer dizer, entre pagar 200 e pagar 100 do que ele pagou, não faz sentido, eu prefiro pagar 200. Por quê? Porque ele gastou metade do valor, só que a corrente durou 1/3. Não durou a metade, ela durou menos do que a metade. E isso para mim são contas que a gente precisa fazer. Se a gente para e põe no papel e vê a questão, não faz sentido investir no mais barato. É que a gente fica iludido pelo valor das peças. Legal? Tem que entender o quanto que isso dura na tua mão. Isso é muito importante. Nessa mesma linha, eu tenho, guardadas as proporções aí, eu tenho um ponto que eu adoro colocar cabo de aço e conduíte de qualidade. Por quê? Porque eu instigo meus clientes a lavarem a bike, muitas das vezes ele vai lá e joga o jato d'água para dentro do cabo, naquele último pedaço do câmbio traseiro. Quem tem a bicicleta com guia externa sabe do que eu estou falando. E aí acaba oxidando. O que acontece? A pessoa gasta R$1, R$1,50, R$2 no conjunto cabo e conduíte. Meu, isso vai oxidar com a umidade do ar. Eu vendo um conjuntinho aqui na loja, custa R$10. Meu, animal, cabo, mas o conduíte é bem vedadinho, é bem bonitinho. Acaba com o BO. Toda vez que precisa encostar a revisão da pessoa do cabo de R$1,50, R$2, precisa trocar. Essa daí não. E outra, sem falar no estresse, que é levar a bicicleta toda vez, gasta combustível, traz a bicicleta, estressa porque a bike não troca de marcha, porque o conduíte está enferrujado lá dentro, o cabo não anda, né? Não tem jeito. Então são coisas que eu acho que você economizar não faz sentido. Ah, mas vou vender a bike. Meu, vende a bike num estado legal para você valorizar a bicicleta. É por isso que a gente tem uma desvalorização das bicicletas usadas no nosso mercado. Porque a gente sabe, as bicicletas são usadas até o osso e elas são vendidas. Por isso que elas custam tão barato no mercado de usado. Isso é um problema nosso, a gente, ciclista, que tem agido dessa forma e tem desvalorizado o nosso próprio equipamento. Poderia ser muito mais bacana se a gente conseguisse vender nossa bike usada um ano depois, sei lá,
por 90% do valor, 80% do valor, mas essa não é a realidade, né? Por conta desse posicionamento. Se as bikes estivessem mais inteiras, o seu upgrade da sua bike para uma superior seria menor em grana. E aí um outro caso genérico, upgrade de suspensão. Ah, vou para uma ProShock, para uma RockShox, para uma Fox. O que você acha, João? Acho sensacional. Por que eu acho sensacional? Porque são suspensões excelentes e tem um suporte, um pós-venda bacana. Tem peça disponível. Ah, eu queria colocar uma RST, uma Absolute, uma Santur, uma Magura. Às vezes você não acha peça. Essas 3 primeiras que eu citei, não tem peça de reposição, cara. Sinceramente. Então, vamos supor, você investiu uns R$1.000 e poucos numa suspensão aí. Que seja 700, que eu acho que é a ar mais baratinha que tem no mercado hoje. R$700. Quer dizer o quê? Que se quebrar, você vai ter que comprar outra. São mais R$700. Então, para mim, não faz muito sentido esse tipo de economia. Ah, é só o que caiu no meu orçamento, eu vou investir nisso agora e não vai me faltar e tudo bem, tudo bem. Eu acho que você tem que investir a grana sabendo das limitações daquilo. Não dá para você defender a ferro e fogo que é a mesma coisa. Isso não entra na minha cabeça. Existem produtos diferentes, para posicionamentos diferentes e propósitos diferentes. E nada de errado nisso. Eu tive bicicleta básica a minha vida inteira. Só fui ter uma bike top um pouquinho antes de fechar a loja. Só. O resto era básico. Só que era comprado da maneira mais assertiva possível, com as peças mais bacanas da bicicleta básica possível. Ainda dentro desse quesito de assistência pós-venda e peça de reposição, existem os quadros chineses aí, que eu já falei para vocês que na minha cabeça também não entra porque uma pessoa compra um quadro chinês. Um dos pontos mais importantes é o quê? O carbono, ele serve para torcer menos a bike, ou seja, quanto mais você tem um quadro rígido, mais você transfere potência da tua perna para a roda lá atrás. Aí você compra aqueles quadros de carbono que são molengas, você apoia o pé no meio do pé de vela, o quadro chacoalha para um lado e para o outro. Quer dizer, você gastou uma grana num quadro que tem o preço de um quadro de alumínio, num quadro de carbono, né? Acha que vai ficar legal, não fica e costuma dar pau. Estrala pra caramba, solta o shell ali, o invólucro do movimento central, costuma dar trinca, não faz sentido. E além de tudo, você está alimentando um mercado aí de réplica, de falsificação. Eu não vejo sentido nessas coisas. E também tem as rodas chinesas, né? Que você vai precisar de um free hub, depois não acha. Você vai usar o rolamento, procurar um rolamento, é a medida diferente. Precisa fazer um eixo sob medida, se o eixo entorta, quebra, faz alguma coisa assim. E tem até aquelas que a gente não acha raio, né? Ou então quando acha raio, ao invés de custar R$2,50, R$3, R$4, custa 20, 25, né? Porque usa medida de roda DT Suisse e etc. E isso para mim não faz o menor sentido. É uma roda barata de comprar, muito difícil de manter. Para todos os outros equipamentos a mesma coisa. Suspensão a mesma coisa. Os quadros China a mesma coisa. Eu acho que é uma conta que tem que botar na ponta do lápis. Pode ser que acelere o fato de você ter uma bike legal no menor espaço de tempo, mas ela vai fazer você gastar uma grana muito louca em cima dela. E aí o último ponto que eu quero compartilhar com vocês, eu tenho um cliente das antigas aqui comigo, e aí o que aconteceu? Deu uma estressada, eu não sei qual foi o motivo, né? Não cabe aqui nesse vídeo e não tem problema, todo mundo tem o direito. Sumiu por uns tempos. Quando voltou, o que aconteceu? Eu já tinha passado do desgaste máximo de corrente. E aí? E aí que copiou tudo o desgaste da corrente para cassete e para coroa, e aí teve que trocar tudo. Ficou bravo com o orçamento, foi bem nessa época onde as coisas super aumentaram de preço, e aí foi lá numa outra loja, não tem problema ir para outra loja, eu já falei isso, mas fez um upgrade aí, China. E aí, 3 meses depois ele voltou, porque ele não aguentava mais, porque o China fazia um barulho, não trocava de marcha, e aí, pasmem, o rapaz trocou simplesmente o cassete e a corrente. E aí o que aconteceu? Matou mais um cassete e mais uma corrente, porque já tinha passado da troca de novo. Se você não faz uma troca casada num sistema desse, você muito provavelmente vai tá condenando as peças novas que você colocou. E aí no final das contas, vou olhar para vocês aqui, ó. Foi gasto R$630 para montar o Xing Ling,
sendo que era simplesmente ter trocado a corrente de 200 no momento certo, mas tudo bem, já passou. Então foi gasto 630 e na hora que ele voltou aqui para a loja para fazer a montagem correta para Shimano, foi gasto mais R$950. Quer dizer, rasgação de dinheiro total, né? E é por isso, por esses pontos que eu vejo, acompanho, me dá agonia quando eu vou fazer as contas e olho lá dos clientes que vai o orçamento lá para cima. A minha forma de trabalhar é reduzir custo, é fazer o mínimo possível para que a bike dure o máximo possível, seguindo instrução de fabricante, seguindo referências, sabendo medida, e inclusive falando em medida, é por isso que eu tiro medida de absolutamente tudo. É de tamanho de pastilha, é de nível de fluido de freio. Ah, nossa, mas não está escrito que é para medir fluido. Tá, mas eu tiro a tampa e sei o quanto tem de fluido lá dentro, né? Toda vez que eu abro um freio aqui, que chega um freio para fazer, eu retiro um pouquinho do fluido na ponta para saber o estado que está, para a gente poder fazer o procedimento de sangria se for necessário. Então, por isso que eu sou chato com medida. É corrente, é nível de freio, é pastilha de freio, é tamanho de esfera, né? Abre o cubo, você não mede tamanho de esfera? Eu aposto que ninguém mede, eu meço esfera por esfera. Pra gente ter certeza de que tá tudo bem ali, pra gente ter certeza que lá na frente não vai dar problema. E aí, então, dito tudo isso, todo esse papo, todas essas histórias para contextualizar de que são casos reais que acontecem com pessoas reais assim como você, e entendendo que o meu intuito aqui não é fazer gastar dinheiro, e sim fazer boas escolhas, alertar para boas escolhas. O intuito da Connect, do canal da Connect, é trazer informação técnica de qualidade para vocês. E aí eu quero falar dos 4 motivos que justificam o fato do que eu falei, que quem está preocupado única e exclusivamente com preço nunca está satisfeito. Então vamos lá, primeiro motivo, e eu tenho certeza que vocês vão querer me matar para estar falando isso, mas é uma realidade. A pessoa que investe mais na bicicleta ou no upgrade dela, uma grana maior, um montante maior, ele se compromete mais a usar aquilo da melhor forma possível. E calma, vamos explicar isso daí. Por que eu tô falando isso? E assim, vamos desmistificar um negócio. O que é barato para você pode ser caro para mim. O que é barato para mim pode ser caro para uma outra pessoa. Então, o barato e caro é um pouco mais de cada um. É relativo o quanto mais você vai investir naquilo, tá? Quando você investe grana que depois você pode, vamos supor, comprar outra bike ou outro upgrade sem problema, você tem um nível de envolvimento com aquilo. Quando você gasta praticamente no teu limite, você fala, meu, agora precisa dar certo esse negócio. Eu preciso melhorar, eu preciso levar mais a sério os meus pedais. Eu acredito fortemente nisso, porque nos meus clientes foram assim. Foram dessa forma que eles melhoraram. Eles investiram um capital maior de uma vez, né? E eu tô falando isso por causa do caso do rapaz lá. Ele gastou 8.600 na bike no total. Só que ele não viu esses 8.600, só na hora que a gente fez a conta, entendeu? Na hora de dar os 9 para comprar a bicicleta, ele ficou com medo. Ele falou, meu Deus, é muito dinheiro. Então foi um investimento para ele, que ele falou, putz, isso daqui tô na tábua da beirada, né? Isso aqui precisa estar certinho para mim, precisa dar certo. E aí foi o que aconteceu, a pessoa levou muito mais a sério. Então esse para mim é um motivo que é polêmico, eu sei disso. Peço para que vocês façam um esforço aí para me entender com relação a isso, tá? E para mim é o primeiro, é o mais importante deles. O segundo motivo é mais óbvio assim, né? O segunda linha, o produto paralelo, o produto réplica, ele dura potencialmente menos do que um produto original. Não existe a possibilidade do produto custar 1/3 do valor e ele durar a mesma coisa. O terceiro motivo que eu dou para que vocês entendam que quem só se preocupa com o preço nunca está satisfeito é que na hora de você fazer uma manutenção, você não tem suporte dependendo do que você compra. Igual se tem o exemplo das suspensões, dos quadros e também das rodas. Toma cuidado com isso. Às vezes você está tentando um shortcut, um atalho, e lá na frente você vai ter que gastar de novo. Então você nunca está satisfeito, porque, a suspensão deu pau, e agora? Agora eu tenho que pensar em trocar a minha suspensão, porque eu não tenho mais... porque eu não tenho o suporte da fabricante da minha suspensão anterior. Poxa vida, eu acho que isso aí é rasgar dinheiro também. Mais vale você investir num negócio que dura,
que tem longevidade do que você gastar menos agora e daqui pouquíssimo tempo isso dá pau. E o último motivo, que eu acho que talvez seja o mais tangível, o mais palpável para vocês, é que muitas das vezes, normalmente, o barato costuma sair caro. São mais manutenções que você tem que fazer para o negócio ficar legal. São mais quebras que você enfrenta durante as suas trilhas, aí isso é super chato. E com tudo isso daqui, a gente tem um terceiro fator, que é a sua insatisfação dispara, vai lá para cima. E gente insatisfeita costuma abandonar o esporte, ou então ter que gastar caminhões de dinheiro novamente para o esporte dar certo. Eu acho que existe uma cultura de que sempre tem um jeitinho, sempre tem o mais barato. Ah, é parecido, é réplica. E eu não concordo com isso. Até porque na época que a gente é lojista, é muito difícil, porque você olha os preços na internet e você fala, meu, o cara pede no preço de venda dele mais barato do que eu pago no meu preço de custo na mesma peça. É óbvio que isso daí é uma réplica, que é, sei lá, roubo de carga. Não sei de onde vem, qual que é a origem. Mas se você compra pelo distribuidor, tem o preço lá, né? Então, quanto mais você tentar diminuir esse caminho, né? Tentar procurar atalho para fazer a coisa certa, acho que mais insatisfeito com o teu equipamento você acaba ficando, porque nunca fica bom, né? E é isso, eu queria trazer isso aí para vocês, uma visão polêmica, mais realista. Eu tenho certeza que quem pedala há mais tempo tem noção disso, quem pedala com frequência também tem noção disso, e eu acho que a gente tem que fazer um esforço mental para sentar e fazer as contas. Fala, meu, peraí, eu vou gastar X agora e depois eu vou gastar X de novo. Pô, mas o outro custa menos de 2x, então eu vou investir no outro e vai durar muito mais tempo, né? Vai me trazer muito mais conforto. Eu estou mexendo com o bolso de vocês porque o bolso costuma doer mais, mas todos esses aspectos de usar a peça de segunda, terceira, quarta linha na bicicleta levam tanto a performance de vocês para o vinagre, quanto o prazer de pedalar para o vinagre também. Então, assim, se você for fazer o uso de peças mais baratas, e eu falo para vocês fazerem em alguns casos, porque eu já usei algumas coisas na loja e isso faz muito sentido, façam isso com a clareza de que não existe a mesma peça pela mesma função, pelo mesmo preço.